Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Geração Espírita Z, um novo programa do SEIC TV. Hoje nos encontramos mais uma vez com Gonçalo Queiroz. Seja bem-vindo, Gonçalo. Oi, Marina. Olá, pessoal do SEIC. Um grande prazer, uma grande alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos falar para os jovens as palavras do nosso amado apóstolo Paulo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gonçalo é divulgador da doutrina espírita, monitor do ESD e do estudo das cartas de Paulo à luz do Espiritismo. Hoje ele vai dar continuidade ao tema do nosso encontro passado, falando um pouco sobre eu comigo e eu com a família, alguns dos conselhos que Paulo deixou para Timóteo. Sinta-se à vontade, Gonçalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marina. Gente, olha, que alegria, né? É muito bom a gente estar aqui falando da doutrina espírita, né? Dos ensinamentos da nossa amada doutrina. Falando do Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo, falando do nosso querido irmão apóstolo Paulo de Tarso, falando especialmente para os jovens, especificamente ali para Timóteo e Tito, que nós citamos no estudo passado, né, no capítulo passado, nós citamos aí o contexto, né, quem era Timóteo, quem era Tito, quem era Paulo, né? O que foi que eles fizeram? E hoje nós vamos adentrar de uma maneira mais profunda nesses conselhos que Paulo deu para Timóteo, para Tito. Vamos nos ater mais especificamente a Timóteo, porque a Tito foram conselhos também muito importantes, mas ali basicamente são bem parecidos, sabe? Não diferem muito. E a Tito foi uma carta com 16 versículos, mas a Timóteo foram duas, né, o dobro. E os conselhos são os mesmos. Então, o que a gente usa para Timóteo, a gente usa para Tito. E olha só, nós usamos para todos nós, porque são conselhos universais. Agora há pouco, eu estava até conversando com uma pessoa aí do SEIC, o Eduardo, vocês conhecem muito bem, e eu falando para ele, olha, Eduardo, é emocionante, sabe? A pessoa vai até às lágrimas quando a gente vai refletir acerca da grandeza do Evangelho. Porque a gente se atém, muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, na nossa distração, a gente se atém a pouco do Evangelho. A gente acha que o Evangelho é puramente cristão e é do hemisfério ocidental da Terra e ponto. Mas não é isso. A doutrina espírita vem nos colocar que o Evangelho, trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é uma realidade universal. É uma realidade aqui na Terra, aqui no Brasil, como é uma realidade do outro lado do universo. São as mesmas leis que vigoram. É uma lei natural, lei de perdão, de amor, de caridade, de progresso, de trabalho. Você pega ali as 10 leis morais, por exemplo, que está no Livro dos Espíritos, aquilo ali é lei aqui na Terra, é lei do outro lado da galáxia. Entende? Então, quando a gente fala do Evangelho, nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de uma realidade universal, cósmica, criada por Deus. Ponto. E a gente, às vezes, não se atenta, não reflexiona para isso. Reencarnação é lei aqui, como é lei lá em Júpiter, como é lei em qualquer outro canto do universo. E Paulo, ele vai falar sobre algumas dessas leis para os jovens, olha só. E o que eu acho mais interessante é porque as palavras do apóstolo dos gentios, elas são imorredoras, elas são atemporais. Paulo falou do jeito dele, nos costumes da época, 2000 anos atrás, mas quando a gente se atenta mais, de uma forma mais profunda, ao significado das palavras do Paulo, nós percebemos que nós podemos aplicá-las perfeitamente hoje em dia.
E muita gente acha que algumas palavras de Paulo eram preconceituosas, mas não é isso. É uma carência de um estudo a mais aprofundado, sobre o verdadeiro significado daquilo ali. Por isso que é muito importante nós não apenas lermos as Escrituras, não só Paulo, mas as Escrituras como um todo, mas principalmente estudar. Dessa forma também nós fazemos com a doutrina espírita em si, a codificação, não apenas passar o olho, estudar, buscar a significação verdadeira que está ali. É muito importante isso. E hoje nós vamos estudar dois subtemas, né, num contexto geral, que é Paulo para os jovens, mas hoje são dois subtemas nesse contexto. Eu comigo, eu e a família. Paulo escrevendo da nossa relação conosco mesmo, nós jovens conosco, na convivência conosco e na convivência com a família, com o próximo imediato. Só para situar vocês, nós elencamos aqui alguns subtemas, né? Hoje vai ser eu comigo, eu e a família. No próximo programa vai ser eu e o outro, e eu e a sociedade. No outro vai ser eu e Deus, e eu e a pureza. Então essas palavras não são de Gonçalo, são de Paulo para os jovens. E nós separamos, de acordo com cada temática, versículos de Paulo para Timóteo, que podem e devem se fazer presentes em nossa vida diariamente. Porque o evangelho, gente, é vivência e vivência diária. Não é aquela vivência que eu faço hoje e faço semana que vem apenas. Não. Isso é fácil. Ah, eu vou para o centro espírita, eu vou me portar como um espírita. Mas, no dia a dia, não, eu esqueço tudo aquilo ali. Não estou no centro espírita. Vou viver como aquela música, né? Deixar a vida me levar, deixando a vida me levar. E não é por aí. O evangelho é vivência diária. É todo dia. E nessas primeiras recomendações de Paulo ao jovem Timóteo, que era um dos seus filhos na fé, e que a gente pode aplicar a Tito também, que era seu outro filho na fé, quando Paulo fala meu filho na fé, é porque aquela pessoa tinha sido convertido. Era um jovem convertido por ele, Paulo. E aí o primeiro conselho que a gente colocou aqui é: não duvide, jovem, da sua capacidade. Dessa forma, Paulo escreve para Timóteo lá, na primeira carta a Timóteo, a primeira de duas, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo escreve dessa forma: que ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, mostra-te um modelo para os fiéis pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé e pela pureza. Então, muitas vezes, a gente pensa assim: olha, eu não vou fazer isso porque eu sou jovem demais. Ah, lá no centro espírita tem tanta gente mais velha, mais experiente, né? Mais vivida. Quem sou eu? Eu sou apenas um jovem, não tenho capacidade de fazer isso, não. Eu vou é viver. Lá na frente eu penso isso. Ignorando que o tempo vai passando, aí lá na frente a pessoa de repente olha e diz assim: eu tô velho demais para isso. Não vou fazer esse negócio de reforma íntima, não. Eu não vou trabalhar dentro da casa espírita, não vou trabalhar no cristianismo, porque eu tô velho demais. Já vivi minha vida, não tem mais jeito. E aí a vida passa. Ora tá jovem demais, ora tá velho demais. Ignorando que o espírito é imortal. Não tem esse negócio de ser jovem demais ou velho demais. Nós estamos em época de transição planetária. E está lá na codificação que, nessa época de transição planetária, os jovens dariam exemplo.
Em verdade, nós vemos uma juventude corrompida, é fato, mas, por outro lado, nós vemos também jovens no corpo, dando muitos exemplos positivos. Podemos citar inúmeros. Dessa forma também, está escrito, né, lá nas Escrituras, que quando os tempos forem chegados, os velhos teriam sonhos e os jovens profetizariam. Profetizar ou é praticar mediunidade, ou é você divulgar o evangelho. Quantos jovens não fazem isso? Quantos jovens não estão dentro do centro espírita com sede de trabalho? Quantos jovens não estão em outras religiões também com sede de trabalho? Focando na mudança que querem para o mundo. Então, nunca duvide, jovem, da sua capacidade. Você pode ser jovem no corpo. Seu espírito, ele é imortal, ele é muito experiente, ele já reencarnou centenas e centenas de vezes, quiçá milhares. Então, não nos enganemos pela juventude do corpo, que é breve, inclusive. É muito breve. E aí, durante essa juventude do corpo, que é breve, o que Paulo orienta? Que esse jovem se mostre um modelo para os outros fiéis. Um modelo de palavra que fale o bem, fale para o bem, que exorte as qualidades, o evangelho. Pela conduta, porque a palavra por si só, ela sozinha é vazia, ela tem que ser baseada na conduta. A conduta diária que a gente estava falando há pouco. E aí vem Francisco de Assis e diz assim, olha, cuidado com a tua vida, com a tua vivência, porque a tua vida pode ser o único evangelho que muitas pessoas vão ler. Divulgue o evangelho e, se necessário, use palavras. Ou seja, o foco é a conduta. Senão ficam palavras vazias. Seja um exemplo também pelo amor, que é a base de tudo. É o amor. Não é isso? Palavra e conduta sem amor não é evangelho. Então, o amor é a base. Ah, mas eu não. Como é que eu atinjo esse amor sublime? É treino e prática. Não tem jeito. É como uma criança. Eu gosto muito desse exemplo. É como uma criança aprendendo a andar. A criança vai engatinhando, aí levanta, cai, engatinha, levanta, cai, até o momento que ela aprende a andar. Nós somos crianças no Evangelho. Nós estamos aprendendo. Estamos, já engatinhamos, agora estamos levantando. Vamos caindo e levantando, errando e aprendendo. É tentativa, erro e acerto. E aí a gente vai começando a errar menos e acertar mais. De repente a gente está correndo. Então, esse amor sublime tem que ser tentado, dia a dia. É o tal do bom combate que Paulo falou. É a tal da reforma íntima que o Espiritismo fala. É isso. Tentativa, sempre. Seja, jovem, um exemplo também pela fé. Porque o amor e a fé, eles têm que estar interligados. Ah, Gonçalo, mas eu conheço ateu que tem amor no coração. Ótimo. Mas esse estado de ateísmo, ele é momentâneo. O ateu que tem um amor no coração, maravilha, mas ele poderia fazer muito mais se ele tivesse a fé. Se ele consegue entregar 60%, de repente com a fé ele entregaria 90%, 100%. Então, a fé, ela é o sustentáculo do amor, o amor sublime que a gente quer atingir. Essa fé em Deus, que a gente também sempre fala. Fé, gente, não é só você acreditar. Acreditar quase todo mundo acredita. Ah, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Sim, mas o que eu faço
com a minha crença? O que eu faço com ela? Eu acredito em Jesus, mas eu continuo fazendo um monte de bobagem. Eu continuo não perdoando, eu continuo me vingando das pessoas, eu continuo agindo com grosseria. E aí, a minha crença está servindo para quê? Então, acreditar, ele é o primeiro passo. É importante? É, mas é o primeiro passo. A fé verdadeira é, sobretudo, a entrega. Aquele momento que a gente está passando por uma dificuldade grande na vida e a gente sabe que tem um porquê, a gente sabe que tem alguém velando por nós, a gente sabe que tem a providência divina atuando, que as coisas vão se modificar, tudo vai se renovar. Isso é entrega. E Jesus demonstrou isso, por exemplo, naquela famosa passagem que ele acalma a tempestade, em que os discípulos ficam desesperados, acordam Jesus, Jesus simplesmente acalma a tempestade, olha para os discípulos e fala: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Essa fé é de quem sabe que é um espírito imortal, um espírito que não vai perecer, aconteça o que acontecer. Essa é a fé da entrega, da confiança. Então, seja um exemplo, jovem, pela tua fé também. E, por fim, pela pureza. É o que Paulo fala para Timóteo. Conservando esses atributos que a gente falou, você, evidentemente, vai desaguar na pureza de coração. Aí, volta a pergunta: como que eu atinjo um amor sublime? Como que eu atinjo a pureza sublime? Eu não sou um espírito puro ainda. Mas é aquela questão de tentativa, erro e acerto. Eu tenho que tentar extirpar do meu coração aquilo que é impuro. É um dever meu aqui na Terra. Somos espíritos em evolução, ainda em estágios iniciais, né? Provas e expiações ainda, o segundo, só atrás de primitivo. Desculpa, só na frente de primitivo. E a gente tem que tentar melhorar, tem que tentar tirar, extirpar do nosso coração tudo aquilo que é impuro. Todo egoísmo, toda vaidade, toda inveja, todo ciúme, tudo isso, todo orgulho. Tem que tentar, pode durar várias encarnações, mas se a gente for adiando, 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 nós vamos nos prejudicando. O nosso destino é a felicidade, é nos tornarmos espíritos puros. Mas o tempo que a gente demora para chegar lá depende exclusivamente de cada um de nós. Dessa forma, Jesus falou: cada um segundo suas obras. Então, por que não começar desde já? Não sou espírito puro, mas eu já devo começar a tentar chegar lá. É um dever meu aqui na Terra. Então, nunca duvide da sua capacidade. Todos nós podemos e devemos fazer isso, senão a gente não tinha nem reencarnado. Tamanha é a misericórdia e a confiança de Deus em nós. Se a gente não tivesse a capacidade, a gente não tinha vindo para a Terra. Tinha ficado lá no planeta, no plano espiritual, ou tinha já sido emigrado para um planeta primitivo. Então, se estamos aqui é porque podemos. Podemos fazer o que nós viemos fazer. Não estamos sozinhos nessa cruzada, nessa jornada, nessa epopeia. Não estamos sozinhos. Travando sempre o bom combate. Esse é o nosso dever. Baseado nas palavras do nosso irmão Paulo. O outro conselho, isso é o primeiro de eu comigo, né, que Paulo dá para Timóteo. Eu comigo, isso não envolve mais ninguém. Eu comigo, é autoconhecimento. E isso é obrigação minha para comigo. E a outra obrigação minha para comigo, que muita gente não dá atenção, mas que é extremamente importante. Não fale palavrões. Não fale palavrões.
E aí Paulo escreve lá na segunda carta a Timóteo, a segunda de duas, capítulo 2, versículo 16. Paulo fala o seguinte: evita o palavreado vão e profano. Os que o praticam progredirão sempre mais na impiedade. O que é isso? O que Paulo quis dizer? Quando a gente fala muitos palavrões, né? Quando a gente fala o que ele chama de palavreado vão e profano, Paulo está querendo dizer que a gente pratica um mal, dando abertura a males maiores. Dessa forma, ele fala: os que o praticam progredirão sempre mais na impiedade. É como um vício, né? A gente começa, por exemplo, o vício da bebida. Ah, é só esse copo, só esse. Ah, só vou beber hoje. Ah, só vou beber hoje e amanhã, sábado e domingo. Ah, quarta tem jogo, vou beber sábado, domingo e quarta. Tá ótimo. Aí vai, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quando vê, tá alcoólatra, tá viciado. O palavrão é da mesma forma. Ah, é só esse, não faz mal. Mas ele vai dando abertura para outros, e de repente a gente está praticando aquilo que a gente fala. Porque o próprio mestre nos disse que não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas é aquilo que sai da sua boca, do seu coração. Então, se eu tenho esse compromisso de travar o bom combate, a reforma íntima, eu tenho que extirpar o palavreado vão e profano da minha vida. É um dos primeiros passos. Afinal, eu devo ter o controle sobre o que eu falo. Isso é um preceito simples, né? Então, jovem, não duvide da sua capacidade. Não fale palavrões. Eu comigo, é uma responsabilidade para comigo. Agora, Paulo, ele expande mais. Ele chama Timóteo assim, vai, olha, vamos expandir agora. Isso aí era você com você, agora é você com a família. Com a sua família. Aliás, desculpa, olha só. Eu já ia pular um outro conselho de Paulo, e eu comigo também, eu para comigo, de autoconhecimento, e que eu acho que a grande maioria dos jovens tem, intensidade. Antes da família, tem a intensidade de eu para comigo. Paulo diz assim, olha, seja intenso, o jovem geralmente é intenso naquilo que faz. Tem muita energia, né? Seja intenso, mas com equilíbrio. Como assim, Gonçalo? Tem isso, ser intenso e com equilíbrio? Tem, porque a gente acha que intensidade é força desequilibrada, e não é. Não é. Paulo escreveu para Timóteo também na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 22, dizendo o seguinte: foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz em união com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, o que é que Paulo está aconselhando? Essas paixões que Paulo fala são aquelas paixões prejudiciais, né? A, a, aquelas questões da bebida, do ciúme, da avareza, tudo isso que na nossa juventude, geralmente a gente gosta de abrir uma portazinha, quando não um portão inteiro, né? Então Paulo diz assim, olha, foge de tudo, todas essas paixões aí que são prejudiciais. Aí ele vai complementar falando o que ele já tinha dito antes. Busca a justiça, né? Lembra da justiça? Da fé, que é a fé da entrega, não apenas do acreditar, mas sobretudo da entrega. Busca o amor, busca a paz, busca tudo isso com a tua intensidade. Usa a tua intensidade para isso. Até porque, gente, o próprio Paulo, quando era Saulo, era muito intenso. Paulo era muito intenso, como Saulo e como Paulo. Era muito intenso. Era muito firme naquilo que ele acreditava.
A diferença é que quando ele era Saulo, essa intensidade dele, a fé dele intensa, estava direcionada de uma forma completamente equivocada. Ele matava cristãos, mandava matar cristãos, numa suposta defesa de Deus e de Moisés. Olha só. Tanto é que Estevão, quando está desencarnando, ele olha para Abigail e diz assim: olha, Abigail, fica com Saulo, porque se ele tem essa fé tão intensa defendendo Moisés, com a mesma intensidade ele vai fazer quando ele conhecer Jesus e vai defender o mestre. E acertou na mosca. Então, essa intensidade que os jovens têm, que Paulo tinha e tem até hoje, dá para sentir. Essa intensidade não é prejudicial, mas ela tem que ser bem direcionada. Eu devo usar a minha intensidade para quê? Para fugir daquilo que é impuro, que é prejudicial, das paixões vis, e devo ir em busca da justiça, da fé, do amor, da paz, sempre em união com outros corações que, de uma forma pura, invocam o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Então, buscar amizades sadias. Isso não é egoísmo, tá, gente? Não é que a gente vai deixar de falar com certas pessoas, não é isso. Mas aquilo que a gente fala e faz e pensa no dia a dia, aquilo se torna hábito. Então, o meu hábito deve ser de ter contato com corações que buscam os mesmos ideais. Isso vai aparecendo naturalmente, tá, gente? Naturalmente, esses corações vão surgindo no nosso caminho. A providência divina, ela vai atuar. Isso é certo. Lembra da confiança? Então, isso é certo. É certo. O que não significa, como eu falei, que a gente deve desprezar outros corações. Ao contrário, nós devemos ajudá-los na medida que a gente pode. Na medida que a gente pode. Não esqueçam, caridade, sempre. Mas devemos, por outro lado, buscar um contato mais íntimo com corações que partilham do mesmo ideal, que é a busca pela elevação espiritual. É o último conselho que Paulo dá para eu comigo. Isso é um tesouro, não é? Isso aqui a gente está falando em meia hora, mas isso cabe uma reflexão diária, tá, gente? Porque a gente fala hoje, semana que vem a gente já esqueceu. É fundamental essa reflexão diária, o estudo e a prática, tá? E agora sim, eu e a família. Com relação a eu e a família, né? Paulo abriu um pouco mais o leque, saiu de eu comigo e abriu um pouco para a família agora. É muito importante. Ele dá apenas um conselho, mas é uma questão básica, né? Eu e a família. E aí já psicografou Chico Xavier, uma mensagem de André Luiz, em que André Luiz diz assim, mais ou menos nesses termos: olha, se nós temos o dever de amar todos os corações, que dirá aqueles que estão mais próximos de nós? Aqueles que nos oferecem o seu próprio coração, o seu amor, a sua dedicação. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Porque a gente geralmente dá importância, trata bem, oferece amor, paciência a quem é de fora. Mas aquele que está na nossa casa, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, a gente não tem paciência, a gente faz birra por qualquer coisa, deixa de falar, não é? Com quem está convivendo conosco, com quem já fez tanto por nós, com quem nos oferece o seu coração. Aí André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, falou: olha o tamanho do compromisso que nós temos para com as pessoas que nos oferecem o coração. E dessa forma, Paulo escreveu, né, na primeira a Timóteo,
capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, sobretudo dos que vivem com ele, este renegou a fé e é pior do que um infiel. Vamos respirar. Paulo, ele tinha umas palavras, às vezes, firmes, né? E era necessário. Era necessário. Se eu não cuido de quem está correndo ao meu lado, de quem está vivendo comigo, olha, eu não sou de forma alguma fiel. Eu sou pior do que um infiel. Porque eu digo que acredito, eu leio, eu estudo e eu não cuido nem daqueles com quem eu convivo diariamente. Então, o que eu sou, então? No mínimo, eu sou um hipócrita. Ah, mas eu percebi isso em mim. Meu Deus, e agora? E agora entra o bom combate. A partir de hoje, vamos fazer diferente. Porque, como o mesmo Paulo disse, a salvação é para todos, está para todos. Está para todos. A partir de agora, eu posso e devo modificar aquilo que eu identifiquei de errado, no que eu vivo, no que eu faço. Se eu não ajo como um verdadeiro espírita dentro da minha casa, com a minha família, pera lá, acendeu o sinal vermelho. Deixa eu modificar os meus hábitos. O bom combate, a reforma íntima, que a gente tanto fala no Espiritismo e que Paulo tanto falou. Então, gente, são esses os conselhos para o programa de hoje. Eu comigo, eu e a família. No programa seguinte, falaremos eu com o outro, que é o outro imediato de fora, o meu amigo, meu colega de trabalho, o meu companheiro dentro da casa espírita, enfim, né? O outro imediato. E eu e a sociedade, né? O jovem tem muito essa questão do engajamento na sociedade. O que pode fazer na sociedade? Paulo dá conselhos sobre isso. Então, nos veremos no próximo programa. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Um grande abraço e que Deus seja louvado. Exatamente, Gonçalo. Eu queria saber de você, se você acha que é interessante a gente tentar resumir um pouco esses ensinamentos de hoje com o orai e vigiai. Quando a gente fala do eu comigo, né, a gente fala muito sobre a questão do autoconhecimento, da importância da gente se conhecer, da gente se vigiar em nossos conhecimentos, né, conosco mesmo, e das nossas atitudes e pensamentos. E quando a gente está falando do eu com a família, eu acredito que o vigiar e também entra, né? Porque a gente tem no Evangelho que a nossa primeira escola é a família. O que é que você acha disso? Olha, Marina, foi uma pergunta muito boa e esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, orai e vigiai, ele é extremamente básico, porque tudo começa no pensamento, né? O Espiritismo nos coloca isso. A gente pensa, a gente sente, a gente faz. Então, quando a gente não vigia, quando a gente não ora também, né, as coisas realmente ficam difíceis. Nós não temos o controle sobre as nossas ações, a gente se torna escravo, tanto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, consequentemente. Né? Então, como tudo começa no pensamento, o que nós devemos fazer? O primeiro ponto é vigiar. Vigiar o que a gente está pensando, vigiar o que a gente está sentindo, para aí a gente poder aplicar. Muitas vezes a gente consegue interceptar um mal na sua sede, no seu início, ou seja, no pensamento. Eu percebo que eu estou pensando alguma coisa de errado com relação a alguém ou alguma coisa. Ali entra o bom combate que deve entrar no pensamento, você arranca as ervas daninhas da raiz. Eu intercepto ali o mal e não deixo que ele vá adiante.
Só que em determinados momentos a gente fica muito fragilizado, a gente fica, parece que sem força para combater um determinado mal, né? Aí entra a oração. Essa oração que vai nos revestir de uma couraça, de uma força assim que é superior às nossas próprias forças. Entra aí o cuidado dos amigos espirituais, o cuidado de Jesus, de Deus, a providência, né? Toda essa turma boa, eu gosto de chamar assim, essa turma boa, são todos os nossos amigos, nossos irmãos, né? Que vêm em nosso socorro. Aí nos revestem de uma força que é sublime. Então, o orar e vigiar, como o mestre disse, gente, ele deve estar diariamente conosco. Deve ser um hábito, oração e vigilância, todos os dias, todos os momentos. Perfeito. E se você ainda não assistiu o nosso programa anterior, corre lá e assiste, que ainda dá tempo. Caso você tenha alguma sugestão ou alguma crítica a fazer, entre em contato através das nossas redes sociais. Estamos aguardando você. Até breve.